Como vencer a timidez? Como falar melhor? Como se expressar melhor? São perguntas que geralmente eu venho recebendo ao longo dos anos. Para quem não sabe, muito prazer, eu me chamo Fernando Siqueira. Para quem não sabe, sou professor das séries iniciais, sou locutor, apresentador, entrevistador e animador com uma longa experiência e trajetória. Também já tive aqui um grande canal no YouTube com quase 500 mil de inscritos, que inclusive tem aquela plaquinha ali. Tenho também várias homenagens de reconhecimento, já fui locutor revelação aqui da minha cidade. Enfim, tenho aí uma longa trajetória no mundo da comunicação. Porém, nem sempre foi assim, muito pelo contrário. Contando e compartilhando, abrindo o coração com você que está aí do outro lado, pois esse vídeo é especialmente para aquelas pessoas que têm dificuldade em se comunicar, falar em público, ou até mesmo ligar a câmera assim e conversar. E eu nem sempre, pessoal, fui assim, muito pelo contrário, compartilhando e abrindo o coração aqui do início da minha trajetória. Na época de escola eu tinha muita dificuldade, inclusive eu sempre fui daqueles alunos que ficavam quietinhos lá no canto. Na hora de apresentar trabalhos escolares, eu fazia de tudo, desenhava na cartolina, escrevia, dava o meu máximo para não precisar falar nada no momento da apresentação. E quando falava, era algo ali, como eu posso dizer, bem decorado, bem mesmo para me livrar daquela situação o mais rápido possível. Porém, pessoal, devido a algumas atitudes que eu tomei, não cabe falar sobre isso neste vídeo, me levaram a ter uma oportunidade em uma emissora de rádio. E na época eu fiquei assim, sem acreditar no convite que eu havia recebido para até então fazer o teste em uma rádio. Porém, logo no início, quando eu recebi o convite, eu não aceitei, até porque eu não via como possibilidade. Eu nem assim imaginava que existia essa profissão de locutor. Eu sempre ouvi muito rádio, mas nunca assim me aprofundei nessa questão de trabalhar em uma rádio. Porém, não vou contar aqui essa história porque envolve outra situação que não é o objetivo do vídeo, então eu estou pulando aqui várias etapas com o intuito de falar mesmo sobre como desenvolver, como perder a timidez. Então, através do rádio, com a experiência e com o passar do tempo, o que eu descobri que para qualquer pessoa perder a timidez ou vencer, superar a timidez, o primeiro passo tem que partir do seu coração e de você. Você tem que colocar na sua cabeça, em sua mente e decidir: eu não quero mais ser tímido. Eu quero e preciso evoluir, até porque sabemos que a comunicação ela é essencial em qualquer área, em qualquer aspecto da vida. Precisamos nos comunicar e quanto melhor for a sua comunicação, uma pessoa, um ser humano mais envolvente, mais dinâmico e talvez até mais querido você será. Então o primeiro passo, o primeiro conselho que eu daria a uma pessoa que quer superar e vencer a timidez é você querer isso sair de dentro de você. Eu quero. Se você colocar isso no coração e na sua cabeça que você quer evoluir e superar a timidez, já é o ponto número 1. Segundo passo, tomar algumas pequenas atitudes. Como exemplo, está ali caminhando na rua, de repente passa um desconhecido. Ei, boa tarde. Poderia me ajudar? Que horas são? Pode parecer para muitas pessoas algo tranquilo, mas como eu vivenciei grandes anos da minha vida, assim, como eu posso dizer, realmente sendo um tímido raiz, eu não tinha coragem de parar alguém na rua e perguntar o horário. Hoje em dia isso para mim é simples, é fácil, é tranquilo. Posso parar alguém, pedir uma informação, inclusive eu fiz muito isso há algum tempo atrás, que eu tive a experiência de trabalhar como motoboy, entregador de farmácia. Ou seja, a cidade aqui onde eu moro é muito grande, ela é muito extensa. Então eu não conhecia todos os locais, todos os bairros. Então eu tive que usar muito ao pé da letra aquele ditado que diz: quem tem boca vai a Roma. Então eu chegava em determinados bairros, eu não sabia nem por onde começar. Então o segredo era o quê? Pedir informações. Opa, boa tarde aí, meu amigo, tudo bem com você? Espero que sim. Rapaz, poderia me ajudar aqui?
eu tô perto desse local, e entrava conversando, e a partir daquela conversa ali, isso é o primeiro ponto para vencer a timidez. Agora já pensou, se eu fosse como eu era, anos atrás, tímido, eu não teria coragem. Então, o primeiro passo é você querer, o segundo é você buscar pequenas atitudes, pedir uma informação, perguntar a hora, você passar a tentar buscar novas atitudes que de passo em passo você vai perdendo esse medo. Foi assim comigo. A partir daí que você já tem no seu coração que você quer melhorar, quer evoluir, o segundo passo é começar a mudar atitudes. Com o passar do tempo que você começou aí a perguntar o horário, pedir alguma informação, por menor que seja, você vai perceber que isso vai ficar fácil, vai ficar tranquilo. Aconteceu isso comigo, inclusive no rádio. Eu comecei falando, tinha muita dificuldade de falar, mas com o tempo eu só falava o horário. Agora 2h20 e logo desligava o microfone e morria de medo. Parecia que o microfone ia me pegar, ia me capturar. Com o tempo, falar a hora ficou fácil. Aí eu comecei a buscar novos desafios. Comecei a falar o nome da música. Comecei a mandar alô para as pessoas. Enfim, eu fui crescendo e progredindo gradativamente. E é assim que podemos vencer. Depois que você já tiver aí essa habilidade, já mudar algumas atitudes, passar a conversar com um grupo de amigos. Eu sei bem como é isso. Tem ali 4, 5 amigos, familiares conversando. E estamos ali sendo apenas mais um, sem coragem de impor, de falar. Então o terceiro objetivo é você passar a fazer parte da conversa em grupo. Passe a conversar também, a interagir, dar sua opinião, ou até mesmo colocar alguma conversa em prática no grupo. Isso também vai ajudar bastante. E com o passar do tempo, tudo isso vai ficando fácil. E assim você vai desenvolvendo. Outro detalhe também muito importante, que me ajudou assim em discursar, falar em público, é saber que muitas vezes a nossa preocupação, ansiedade, medo, tudo isso acaba gerando uma bola de neve e tirando totalmente o nosso objetivo e o nosso raciocínio. Após pesquisas, estudos, li também alguns livros, eu aprendi e descobri que quando estamos em um local que tem muitas pessoas, elas estão tão preocupadas umas com as outras que esquecem de si mesmas. Pois é, muitas vezes você tá lá nervoso pensando assim, caramba, tá todo mundo aqui, um exemplo, você tá ali no seu momento de apresentação de trabalho e você tá ali, caramba, eu vou apresentar ali, tá todo mundo olhando pra mim, eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar. E na verdade, todos que estão ali já tá pensando assim, poxa vida, depois dele sou eu, o que eu vou fazer? Aquilo não tá legal. E o outro, meu Deus, faltou isso, será que eu vou conseguir? Tá todo mundo tão preocupado e a gente tem a ilusão que tá todo mundo ali focado na gente. Não, quando você esquece, tira esse pensamento e só respira fundo e relaxa, cara, fica muito mais leve. Hoje eu entendo isso. E você só vai conseguir entender isso com o passar do tempo, com a experiência. Não adianta eu chegar aqui e falar que você vai fazer assim, um passe de mágica, tudo vai clarear, vai ficar fácil. Não, muito pelo contrário, você tem que ir aprendendo, passando cada etapa. Eu, inclusive, já fiz abertura de shows, Michel Teló, João Neto Frederico, Zé Neto e Cristiano. E até hoje acontece da mesma forma. Se eu subir ao palco para fazer uma apresentação de um show, o frio na barriga será o mesmo. Porém, pelo menos a minha mente hoje é tranquila, porque eu sei que dá para fazer. Eu sei que eu consigo, eu sei que eu tenho a capacidade, mas nem sempre foi assim. A estrada até aqui foi longa e precisou de muito desenvolvimento, muita experiência, muita tremedeira. Mas, graças a Deus, a gente vai conseguindo. Então, como eu falei, eu acredito que de alguma forma aqui, durante toda essa nossa conversa, várias coisas vão colaborar para abrir a sua mente. Busque ler bastante, ler ajuda muito. Se precisar ir ainda mais fundo, ouça a rádio. O rádio é uma grande escola. Na época em que eu trabalhava como locutor,
eu ouvia muito rádio, ajuda muito. E tenha sempre em mente, eu já falei isso em outros vídeos e sempre vou falar, tenha em mente, em momentos, são 2 dicas. A primeira, temos 2 ouvidos e uma boca, ou seja, ouça mais e fale menos. E outra coisa que eu aprendi com a minha experiência, quando você estiver em dificuldade, estiver perdido, não saber o que dizer, não saber o que falar, guarda isso no seu coração. O segredo é a simplicidade nas palavras. Use isso e vai dar tudo certo. Gostou do vídeo? Alguma coisa que eu falei aqui fez sentido para você? Então se inscreve aí no canal, se puder compartilha o vídeo. E qualquer dúvida, se faltou alguma coisa, pode deixar aqui. Eu posso voltar, retornar, abordar esse assunto de forma mais profunda. Tudo isso depende de você que está aí do outro lado. Grande abraço, tudo de bom e até lá! Valeu, pessoal. Tchau, tchau.